Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Pablo. Queria comentar um pouquinho com vocês a respeito de avaliação inicial da mama quando vocês estão pensando em colocar prótese de mama. Na primeira consulta, a gente avalia alguns aspectos da mama, vou mencionar rapidamente 6 coisas que a gente avalia, e tem a ver isso aí com o que a gente tem que considerar como que é a mama de cada pessoa, no caso tem suas diferenças, e ver se a colocação de prótese é uma coisa que vai atender às suas expectativas, se não é simplesmente, eu vou colocar prótese igual a minha amiga e vai ficar exatamente igual e tal. A gente tem que ver alguns aspectos. O primeiro, por exemplo, as mamas são simétricas. Isso não é um impedimento, uma mama assimétrica não é um impedimento para a colocação de prótese de mama, mas é muito importante o cirurgião estar acostumado a avaliar a mama para ver, às vezes, se a paciente nem percebeu que tinha uma mama um pouco diferente da outra. Quando coloca a prótese, essa diferença obviamente se mantém, e se isso não é detectado antes da cirurgia, por aí pode trazer frustração para a paciente, porque depois da cirurgia, obviamente ela vai olhar muito, vai mostrar para as amigas, vai tirar um monte de foto. Isso aí, olha, está um pouco diferente, e por aí não foi percebido antes que era diferente. Então, mesmo pequenas assimetrias, é bom a gente considerar isso no primeiro momento. Depois, outro aspecto que é bastante frequente, principalmente para quem mudou de peso, quem já teve filhos, que é uma situação bem frequente nas nossas pacientes, é o fato de ter a ptose da mama, que basicamente é a queda da mama. E a classificação há 3 graus, que conforme vai caindo, vai aumentando o grau da ptose, da queda da mama. O fato de ter essa queda da mama, ter a mama caída, é um impedimento para colocar prótese? Também não é. Porém, tem que ficar muito claro que a prótese de mama melhora a mama como um todo, fica com o colo mais bonito, enfim, traz outros benefícios, até talvez matéria para fazer um outro vídeo, um outro comentário. O ponto, resumidamente, que tem a ver muito com a expectativa da paciente também. A prótese de mama não vai levantar o seio, vai trazer outros benefícios e talvez o caidinho mais flácido da pele vai ficar mais disfarçado com a colocação da prótese. Depois tem outro termo também que a gente usa, que é a pseudoptose ou a ptose falsa, ou seria uma queda falsa da mama, que não é necessariamente que a mama está caída, e sim que aumenta uma distância entre o mamilo e o sulco, então dá um aspecto um pouquinho diferente, no qual fica mais volumoso a parte inferior da mama. Quando é colocada a prótese, obviamente, isso se mantém. Porém, a prótese tende a preencher muito mais o colo, a parte superior. Então, também traz um aspecto, disfarça de alguma maneira essa situação, também traz um aspecto mais harmônico. Há outros aspectos também, como por exemplo, a simastia, é outra situação que a gente avalia, que quando a paciente tem as mamas unidas de alguma maneira. Não há aquela definição no meio entre as mamas, então elas acabam de alguma maneira permanecendo juntas. Quando você coloca a prótese, essa situação, dependendo do volume, pode tender a piorar, então você tem que ser muito cauteloso na hora de escolher o volume para que seja adequado e essa situação não seja mais acentuada, não piore. E obviamente a paciente tem que estar ciente dessa situação que ela já tem. Um último aspecto que queria comentar com vocês também é o tema do Rippling, que basicamente se dá quando as pacientes são muito magras e não tem uma cobertura, não tem muita mama, não tem tecido que vai cobrir totalmente a prótese. Então isso faz com que possam aparecer algumas ondulações visíveis. Isso não é o mesmo que a paciente sentir a prótese. É bastante frequente quando a paciente, depois que coloca a prótese, vai se palpar e percebe que ela sente uma ondulação. Isso não necessariamente é Rippling. O Rippling tem a ver com a percepção no espelho, quando você olha e vê que tem uma ondulação. Então também, isso tem a ver com a escolha de tamanho, por exemplo, uma coisa que pode minimizar esse risco. Se a prótese for muito grande, tem uma chance maior realmente de ficar... A pele fica mais esticada, em consequência tem menos cobertura e é mais provável que apareça esse tipo de complicação, de alteração. Quando a paciente aumenta de peso também, isso pode ser resolvido sem nenhum outro procedimento, que obviamente aumenta a gordurinha, o panículo adiposo que vai cobrir a mama. Bom, meninas, eu aguardo vocês.
atendo nas unidades da Silicone Center de São José dos Campos, em Mogi das Cruzes e também em Guarulhos. Espero vocês. Até a próxima!